Sim, vocês pediram. E aqui vamos nós. Mas aí você me pergunta, mas professor, por que Harry Potter? Por que Harry Potter? E a pergunta não é muito difícil de responder. Primeiro, porque Harry Potter é uma sequência fenomenal, ela é muito bem escrita. Eu gosto bastante do Harry Potter, inclusive já assisti todos os filmes, já joguei todos os jogos, mas eu ainda nunca tive a vergonha na cara de ler os livros. Se você já leu algum livro no idioma original do autor, né? Por exemplo, Alexandre Dumas, que escreveu Os Três Mosqueteiros. Você já leu O Conde de Monte Cristo em francês. Você vai ver que o sentimento que o autor ele passa no idioma original é muito diferente do que a tradução. Por mais precisa que essa tradução seja, não é a mesma coisa. Um outro fator que eu gosto bastante, né, é a forma com que a J.K. Rowling ela escreve. Ela usa uma linguagem muito simples e ela tenta descrever o máximo possível o que se trata, os sentimentos, os objetos, o cenário, e aquilo mexe com a tua cabeça e te faz imaginar realmente como aquele ambiente realmente é. Então, quando você vê aquele mundo que ela criou no imaginário sendo materializado em uma obra de ficção, você tem aquele êxtase, né? Digamos assim, principalmente se você admira as obras da leitora. Então, bora começar? Não esqueça de deixar o seu like, curtir, compartilhar com aquelas pessoas que gostam de Harry Potter, ou também aquelas pessoas que não gostam, mas vão gostar e vão aprender, né, e melhorar um pouco o inglês. Até porque, como ela descreve muito os cenários, tá? A gente vai ver muito vocabulário aqui que, inclusive, eu não sei, então nesse processo eu vou estar aprendendo tanto quanto vocês. Eu vou estar usando esse Oxford Learner's Dictionary, tá? Vou estar usando aqui o Google Imagens. Por quê? Porque se eu quiser saber o que é algo em português, eu não preciso de traduzir diretamente, né, a palavra. Eu faço associação entre o visual, por exemplo, happy, que é feliz, eu faço associação entre o visual e aí eu começo a quebrar um pouco esse ciclo vicioso de traduzir happy, felicidade. Eu vejo a imagem, então da próxima vez que a palavra happy ela vier na minha cabeça, ela já vai vir com uma imagem e o meu tempo de compreensão e resposta vai ser mais curto. Ok? Então, além desse Oxford Dictionary aqui, se você quiser, como eu sempre penso, né, nos meus alunos, você pode ir aqui na descrição do vídeo e você pode baixar a série completa do Harry Potter com 4.361 páginas, todos os 7 livros, de graça. E aí, se você gostar, claro, e ainda não adquiriu os livros, muita gente que eu conheço já tem todos os 7 livros em boxes, até alguns de colecionador e tal. Eu te aconselho a ir lá, comprar o livro e apoiar a autora, tá? Porque é uma propriedade intelectual e eu acho justo isso, ok? Abriu stickers aqui para a gente fazer algumas observações, né? Então, bora lá. Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Capítulo 1, Chapter 1. The Boy Who Lived. O garoto que viveu, alguma coisa do tipo assim. Mr. and Mrs. são o quê? Pronomes de tratamento. Senhor e senhora, né? Dursley. Quando eu falo, tá? Termina com esse Y aqui, não é lei, tá? É li. Então, por exemplo, o Mickey, na verdade, pronuncia-se Mickey. Inclusive, né, se você já foi no Canadá, o Mickey
é o termo usado. Sabe aquela coca de KS, né? 360, 390 ml? Eles chamam aquela KS, né? De Mickey. É uma forma carinhosa que eles têm. Tem muitos termos e talvez eu vou fazer isso, né? Vou falar sobre vocabulários que os canadenses usam, que os americanos não usam. A number of 4. Então, senhor e senhora Dursley, né? Um número de 4 pessoas. Private drive. Então, we're proud to say that they were perfectly normal. Então, eles eram orgulhosos, were proud to say, orgulhosos em dizer. Orgulhosos em dizer. Tá? É sempre bom quando eu estou falando com o verbo infinitivo, eu tenho que colocar o to antes. Por exemplo, he would like to say. Ele gostaria de dizer. Se eu tirasse o to, ficaria ele gostaria de, disse, né? Ele gostaria disse. Então, o to ele vai modificar o verbo e aí o verbo vai ficar no infinitivo. Por exemplo, I love you eu amo você. Se eu colocasse o to antes, né? I too love you, ficaria eu amar você. Então, to, ele vai colocar o verbo no infinitivo, né? Que é os verbos terminados em AR e etc, né? Amar, ficar, sofrer, querer, ER, né? Sentir, sorrir, IR e etc. Que eles eram, they were. Were é o passadinho do verbo to be. They were, eles eram perfectly, isso aí. Pode repetir comigo aí de casa, tá? Então, perfect ou perfect, depende de qual sotaque que você prefere, né, pronunciar. Enfim, o sotaque realmente não importa, desde que você busque, né, ter uma pronúncia limpa. A mistura de perfect mais ly. Então, quando eu coloco esse sufixo, né, sufixo é um componente que vem depois da palavra, o prefixo é um componente que vem antes da palavra, tudo que está normal vai terminar com mente. Então, sutil, sutilmente, perfeito, perfeitamente. Então, perfect, perfectly, ok? Então, senhor e senhora Dursley, número de 4, né? Private drive. Provavelmente esse era o endereço, né? Onde eles moravam. Eram orgulhosos de dizer, were proud to say, they were perfectly normal. Eles eram perfeitamente normais. Thank you very much. Muito obrigado. They were, eles eram, né? The last people you would. Isso aqui é legal. Eles eram, tá? As últimas pessoas. They were the last people. Interessante falar também, tá, pessoal, que pessoas em inglês, tá? É people, não tem S não. Muita gente usa peoples, tá? Não é, eu uso o Szinho, tá? Com apóstrofe antes. Quando eu quero falar algo que pertence à pessoa, tá? People's power, por exemplo, poder do povo. People's power. Mas eu não uso people's dessa forma, tá? Não existe. O plural de pessoas é people também. Então, they would expect to be people you would. You'd. Esse aqui é a contração de you mais would, tá? Então, se fosse a forma completa, né? Sem ser contraída, you would expect. You would expect. E aí ela vai virar you'd expect.
expect. Esse expect é um esperar no sentido de eu espero, tipo, não é aquele esperar de eu gostaria, é um espero de que, no sentido mais imperativo da coisa. Por exemplo, se eu sou, né, um pai, se eu tenho uma criança, eu falo, eu espero que você limpe o seu quarto antes de jogar videogame. Então, I expect you to clean your room before playing video game. I expect you to clean your room before playing video game. You would expect to be involved in anything, de estar envolvido em qualquer coisa estranha, né? Strange or mysterious. Então, qualquer coisa estranha ou misteriosa, né? Because, vamos falar dessa pronúncia aqui, tá? Não é because, pelo amor de Deus. Muita gente comete esse erro. É sim, because fica até melhor. Because they just didn't hold with such nonsense. They just didn't hold. Eu gosto disso aqui, olha. They just didn't hold. Eles... Oh, meu Deus do céu. Então, assim, eles não tinham paciência, tá? Então, nesse contexto aqui, tá? They just didn't hold, ele vai no sentido de eles não toleravam, né? Eles não tinham paciência. They just didn't hold with such nonsense. Nonsense é algo que não faz sentido. With such nonsense. Então, eles não tinham, né, paciência, didn't hold, com essa coisa que não faz sentido. Então, Mr. and Mrs. Dursley, of number 4, do número 4, né? Private Drive. Então, normalmente, tá? Quando eu falo de endereços, o número vem sempre antes das ruas, né? Do nome da rua, que aqui no Brasil é o contrário. Então, o número 4 do Private Drive, que é o nome da rua, né? Pode ser drive, driveway, street, avenue, enfim, existem muitos nomes. We're proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense. Então eles não tinham paciência, né, lidar com coisas que não faziam sentido, e eles seriam as últimas pessoas que você iria esperar de estar envolvido em algo estranho e misterioso. Então, pessoal, continuando aqui no segundo parágrafo, né? Mr. Dursley, o senhor Dursley was the director, então ele era o diretor, né, of a firm. Ele era um diretor de uma empresa. Poderia ser usado também, tá, para descrever uma empresa, company, ok, company of a firm called Grunnings, chamada de Grunnings, which made, ele é o passado do verbo to make. Made é o passado do verbo to make, que significa fazer, ok? Então, professor, e do? Do não é fazer? Sim, do também é fazer, só que do é no sentido de fazer uma ação, action. E make é quando eu estou construindo algo, ok? Então, o que eles construíam? Eles construíam drills. Drills são furadeiras, né? Cadê aqui? Drills
que dá para você visualizar. Sempre quando tiver algum vocabuláriozinho assim, eu vou estar usando essas imagens do Google, como eu falei, para a gente não ter que ficar traduzindo toda hora do inglês para o português de forma literal. He was big, ele era grande. Beefy man, beefy, você pode ver que é um adjetivo, ou seja, eu estou atribuindo uma característica, né? O que é beef em inglês, ok? Beef em inglês é carne, né? Então, beef é uma característica de um homem que tem muita carne, um homem forte, robusto, vigoroso. Dá uma olhada aqui. Beefy man. Tá vendo? Beefy man. Ok, meninas, já está bom, né? Beefy man with hardly any neck. Hardly é como se fosse dificilmente, né? Hard é difícil, né? Tem lá os jogos easy, medium and hard, very hard. Então, hardy é dificilmente any neck, ou seja, nenhum pescoço. Então, ele era bem bife, né? E de uma forma que o trapézio aqui dele, ele encobria o pescoço. Although he did have a very large mustache. Esse although, ele é muito usado no final da frase, tá? Para falar, no entanto, todavia, né? Contudo, todavia, entretanto. Então, no entanto, ele tinha, né? A very large. Então, um mustache muito, né, comprido, large. Mr. Dursley, senhorita Dursley, was thin é com TH aspirado, thin, então ela era magra, e loira, né, blonde. Mrs. Dursley was thin and blonde and had nearly. De novo aquela questão do sufixo, né? Near é próximo, nearly é aproximadamente. Então, nearly twice the usual amount of neck. Então, duas vezes, né, a quantidade comum ou usual de pescoço. Which came in very useful. Which came in é um verbo frasal, tá? São os dois juntos. O verbo frasal, os verbos frasais é um verbo com a preposição, alguma outra coisinha que vai dar um significado um pouquinho diferente, vai dar uma rebusquez no significado. Então, came in é que tornou-se, né, muito útil. Use é usar, né? Useful é aquilo que tem utilidade. Então, tornou-se muito útil. As she spent so much of her time craning over garden fences. Então, muito útil, né? Muito útil à medida que as she spent so much of her time. Então, à medida que ela gastou, né, tanto do seu tempo, a boa parte do tempo dela, na verdade, craning over. Crane são aqueles guinchos, né, de içar. Então, craning é tipo, né, se levantando e tal para olhar o que? Craning over, para olhar através, né, olhar acima. Tem em cima e acima, olhar acima, né, das cercas, garden fences, das cercas dos jardins. Eu vou traduzir aqui o craning para você ter um aspecto visual, tá? Craning over garden fences. Vai ter até uma... não tem nenhuma imagem aqui, mas o crane você pode ver que são aqueles guindastes içando, então craning over é esticando o pescoço
aquele vizinho, aquela vizinha curiosa que você tem, que sabe falar bastante, sabe melhor da sua vida do que você mesmo, você mesma. Spying on the neighbors. Spying on the neighbors, espiando, né, nos vizinhos. The Dursleys tinham, né, a small son called Dudley, and in their opinion, there was no finer boy anywhere. Então eles tinham um filho pequeno, né, chamado Dudley, e na opinião deles, né, in their opinion, there was no finer boy anywhere. Então não existia nenhum outro garoto melhor em nenhum outro lugar do mundo. Bora repetir o primeiro e o segundo parágrafo. Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Private Drive were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much. They were the last people you would expect to be involved in anything strange or mysterious because they just didn't hold with such nonsense. Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did have a very large mustache. Mrs. Dursley was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbors. The Dursleys had a small son called Dudley, and in their opinion there was no finer boy anywhere. Bora lá pro próximo parágrafo. The Dursleys, os Dursleys, né, tinham tudo que eles queriam. Had everything they wanted. Had everything they wanted. Você pode fazer a conexão aqui do had com everything, né? Vai ficar had everything. Tipo a marcha ré, everything. O G também não é pronunciado, tá? Everything. They wanted, but they also had a secret. É also, não é also, tá? É tipo mineirês, also, você tá bom? Como é que você tá hoje? Pia só. But they also had a secret. Então eles também tinham um segredo. And their greatest fear was that somebody would discover it. E, né, o maior medo deles era que alguém, somebody, descobrisse isso, né? Would discover it. Normalmente quando eu uso would antes de um verbo, tá, eu estou colocando o verbo meio que na voz passiva, né? Descobrisse, descobriria. Por exemplo, I would speak to you if I had time. Então, o speak, né, o verbo speak é falar. Quando eu coloco would, ele vai ficar falaria. I would speak to you if I had time. Então, eu falaria com você se eu tivesse tempo. Então, quando eu coloco would antes do verbo, tá, eu posso colocar na voz passiva, eu posso usar condicional. Enfim, é um recurso muito legal. Só que diferentemente, tá, do português, no inglês, eu não uso ele se tornaria o campeão mundial. Se ele se tornou um campeão mundial, eu falo ele é campeão mundial. 3 vezes, 4 vezes. Eu falo de fato e afirmo, ele é campeão mundial, ele ganhou, ele fez isso e tal. Eu nunca falo ele se tornaria o campeão mundial. Não. Ok? They didn't think. Didn't é, tá? A contração didn't é a contração de did mais not. Didn't. Então, didn't. Vou até colocar a transcrição fonética aqui. Didn't. Para que você
possa visualizar melhor, né, como que se pronuncia. Didn't, alright? They didn't think. Então eles não pensavam, né? Não pensavam que they could bear it if anyone found out about the Potters. Então, the Dursleys tinham tudo o que eles queriam, mas eles também tinham um segredo, né? E o maior medo deles... então, os Dursleys, eles tinham tudo o que eles queriam, mas eles também tinham um segredo, e o maior medo que eles tinham, né, era que alguém descobrisse isso, e eles não sabiam que eles poderiam lidar com isso, né, se alguém descobrisse sobre os Potters. Então, senhorita Potter, né, era irmã da senhorita Dursley. Mrs. Potter was Mrs. Dursley's sister. Então, quando eu coloco, tá, aquele T, Y, aquela apóstrofe, desculpa. Quando eu coloco, por exemplo, aqui a Mrs., né, estou falando senhorita, Dursley's sister. Quando eu coloco esse apóstrofezinho aqui entre o S e o Y, eu estou falando que é the sister of. É como se eu estivesse falando aqui the sister of Mrs. Dursley. Só que de uma forma mais compactada. É sempre bom estar falando isso, por quê? Porque os ingleses, os americanos, os canadenses, eles vão tentar simplificar e dar nome para tudo. Então, isso é muito comum, tá? Não, como é que fala? Não se surpreenda caso isso aconteça. Então, a senhorita Potter era a irmã, né, da senhorita Dursley, mas, lembrando que esse but é o mas, tá? Se fosse but com 2 T, seria o but de bunda, nádegas. But they hadn't met for several years. Met é o passado do verbo to meet. Okay? Met é o passado do verbo to meet. Had, então aqui eles usaram, ela usou, né, a J.K. Rowling, ela usou a expressão they had not met. Então aqui eu tenho o verbo ter no passado, né, que o verbo ter também é um passado regular, né, o verbo to have, o passado dele é had, então eles não teriam encontrado. Esse recurso aqui, para você dar uma visualizada melhor, né, eu estou falando do past perfect, que seria um passado perfeito, tá? Não teriam encontrado ainda. They hadn't met for several years. Several years, por muitos anos. In fact, de fato, né? A senhorita Dursley, Mrs. Dursley, pretended she didn't have a sister. Então ela fazia de conta, né? Pretended. Pretend é um falso amigo, né? False friends, ou seja, uns cognatos, né? Pretended, porque não é pretender, tá? É no sentido de fazer de conta, fingir. Pretended. She did not have a sister, que ela não tinha uma irmã. Because her sister, então porque, né? A amiga dela e her good for nothing husband, ou seja, marido bom para nada, no caso aqui, tá? Quando tem os hífens, entre, né, o good e o for, eu tô falando basicamente que as ideias, né? Todas essas, como é que eu posso falar? Essas características que descrevem o marido dela, husband, estão conectadas em uma ideia somente. Então, good for nothing é bom para nada, ou seja, inútil, né? Então, were as, eles eram
Eles eram anti-Dursley. Eles eram mais possivelmente anti-Undersley. Isso é legal. Isso aqui é um conceito bem complicado de explicar, mas eu vou tentar simplificar para vocês, ok? Então aqui eu tenho um prefixo, tá? Que é o que vem antes da palavra, que é o an. O an normalmente é algo como se fosse contra ou anti, tá? Como exemplo, tá? Eu tenho a palavra comum, que é common, e o oposto da palavra comum é o prefixo uncommon. Eu uso un e fica uncommon. Eu tenho, por exemplo, algo que é comum, ou seja, usual, e algo que não é usual, unusual. Então, o un ele vem algo que dá uma ideia oposta, né? E o ish ele dá um charme, né? Aí ele pode vir, por exemplo, para cor, por exemplo, a cor vermelha, red, eu coloco reddish, fica avermelhado. Então ele era tipo, como é que fala? Anti-Dursley, ela era tipo contra a família, quanto ele era tão anti-Goulart, por exemplo, meu sobrenome, né, do meio é Goulart. Eles eram tão anti-Goulart quanto isso poderia ser, quando você poderia imaginar alguém. Nossa, essa foi difícil, hein? Meu Deus do céu. The Dursleys shuddered. Shuddered. Um verbinho no passado aqui que eu não sei o que é. O que é shudder, hein? Bora pesquisar aqui. Copiando o texto. Vamos ver aqui o aspecto visual, né? Shudder. Será que poderia ser algo como tremendo de frio, algo assim? Isso aí, to shudder is to shake. Tá tremendo, né? Legal. Então, interessante pra caramba, não sabia disso, né? The Dursleys shuddered to think. Então, eles tremiam, né? Estremeciam ao pensar, né? O que os vizinhos, what the neighbors would say, diriam, né? Como eu falei, would, ele modifica, quando ele vem antes do verbo, ele vai modificar o verbo, às vezes vai ficar meio que uma voz passiva, né? Então, diriam se os Potters, né, chegaram na rua. Então, the Dursleys knew that the Potters had a small son too. Então, os Dursleys, eles sabiam, legal, pessoal, knew é o verbo, o passado do verbo irregular, to know, ok? Então, knew é sabia, soube, né? Soube que os Potters tinham um filho pequeno, também, too. Mas, tá vendo que a vírgula aqui tinha um filho pequeno, também. Mas, então antes do mas, the but, eu coloco uma vírgula aqui. But they had never ever seen him. Esse never ever, né? Eles vêm muito juntos. Você vai ver ele, o pessoal falando never ever again. Então, nunca novamente, de maneira alguma. Então, never ever, ele vem nesse contexto. Never even. Então, eles nunca tinham sequer visto ele, né? Never even, desculpa, não é never ever, é never even. Então, eles nunca tinham, né, sequer visto ele. O seen é uma forma, tá? Um passado do verbo to see, que é o verbo ver. Então, eles nunca tinham sequer visto ele. Uma tradução mais precisa seria esse. This boy was another good reason for keeping the Potters away. Então, esse garoto, né, this boy,
era uma outra boa razão para manter os Potters away, para manter eles à distância, né? They didn't want, eles não queriam os Dudleys, né? Mixing, misturando with the child like that. Então eles não queriam que os Dudleys, né? Eles misturariam com uma criança como ela, né? When Mr. and Mrs. Dursley woke up é o passado do verbo acordar. Então, quando o senhor e a senhorita Dursley, né, eles acordaram, eles on the dull, gray Tuesday, our story starts. Então, quando eles acordaram, dull, legal, não sei o que é dull. O que é dull? Eu uso dull quando a faca, por exemplo, é dull, né? Dull. Pode ser algo como entediante, né? Que é o oposto de shine. Shine seria algo como brilhante, né? Bora dar uma olhada aqui. Dull. Vamos ver a definição de dull. Dull é adjetivo, né? Ou seja, exprime uma qualidade. Life in a small town could be deadly dull. Isso aqui é uma frase muito legal. Então, pode ser o sinônimo de entediante. Isso mesmo, boring. Legal, uma nova palavrinha aí para nós, né? Então, né, quando o senhor e a senhora Dursley, eles acordaram, né, numa entediante e cinzenta, né, seria grayish, seriam mais grayish, lembra do ish? Grayish, acho que se não me engano é assim, né, que o cinza vira cinzento, grayish. Tuesday, our story starts. Então, quando eles acordaram numa entediante, cinzenta terça-feira, lembrando que os dias da semana são sempre escritos com letra maiúscula. Nossa história, tá? Story é história e history é história. História, eu estou falando de uma história, uma série de eventos, pode ser algo de ficção e etc. E história, estou falando de um fato que realmente aconteceu, né, durante um período de tempo. Starts. There was nothing about the cloudy sky outside. Então, não havia, né, o there was nothing. Então, havia nada, né, sobre o céu cloudy. Isso é legal, eu gosto disso. Clouds é nuvem, tá? Então, cloudy é nublado. É legal, porque sun, só o inglês é sun. Então, sunny é ensolarado. Wind, em inglês, é vento, né? Windy é quando o tempo está ventando muito forte. Não é ventalarado, não, viu? É quando está ventando muito. Não tem essa palavra, né, no português, não que venha na minha cabeça aqui agora. Snow é nevando, né? Então, quando está nevando muito, né, um dia nevoso seria snowy, né? Snowy. Chuva, por exemplo, é rain. E quando eu falo que o tempo está chuvoso, eu falo raining. Então, você pode estar conferindo isso aqui nas imagens, né? Por exemplo, rainy day, dia chuvoso. Então, você pode usar esse dicionário aqui, usar o Google, né, de imagens e ir traduzindo e dessa forma fazer a associação de imagens com a palavra em inglês para o seu inglês ele dar aquele up e você parar um pouco de usar aquelas traduções toda hora que você vai falar inglês. The cloudy sky outside. Então, o céu, né,
com o céu nebuloso, digamos assim, sugere que strange and mysterious things, que coisas estranhas e misteriosas, would soon be happening, então estariam em breve, né, acontecendo ao redor do país, all over the country. Pode conectar tudo aqui no inglês, cara, que tem um linking sounds aqui do L com o, vai virar all over the country, ok? Mr. Dursley hummed as he picked out. O verbo picked é você agarrar alguma coisa, né, e tal. Então, picked out his most boring tie for work. Então ele estava ali escolhendo, né, a sua melhor, como é que eu posso falar, gravata para trabalhar. And senhorita Dursley gossiped. Então, gossip, somente gossip é falar, né? Então, gossiped away happily. Então, ela estava falando, né? Daí, fofocando, felizmente, né? Happily. Felizmente no sentido de felicidade mesmo, né? Happy é feliz. Happily, felizmente. Lembrando que happy eu escrevo com Y. Então, quando eu vou colocar, né? O sufixo ly, eu tenho que tirar o y, é uma das regrinhas, eu tenho que tirar o y e acrescentar ily. As she wrestled a screaming Dudley into his high chair. Então, wrestle, se você já viu o WWE, se você já viu o UFC, né? O wrestle vem do wrestling, né? Então, wrestle é que ela entrou em um combate, entrou em alguma coisa corporal, tá? Wrestle, tá vendo? A Screaming Dudley. O que é Dudley? Screaming Dudley. As pessoas aqui. Screaming Dudley into his high chair. Então, bora lá. None of them noticed a large, tawny owl flutter past the window. Então, nenhum deles, né, notaram uma grande tawny. O que é tawny? Tawny... tá. Tawny owl é o tipo de... Como é que fala? Essa é uma coruja, né? Um tipo de coruja. Que linda! Essa coruja mesmo, né? Flutter past the window, passando pela a janela. Então eu vou repetir, tá? De novo esses último aqui, ó, o último capítulo. E aí nós vamos dar uma pausa por agora e aí nós vamos continuar no capítulo número 2, tá bom? Então, when Mr. and Mrs. Dursley woke up on the dull, gray Tuesday, our story starts. There was nothing about the cloud sky outside to suggest that strange and mysterious things would soon be happening all over the country. Dr. Dursley hummed as he picked out his most boring tie for work, and Mrs. Dursley gossiped away happily as she wrestled a screaming Dudley into his high chair. None of them noticed a large tawny owl flutter past the window. Owl, tá? Coruja tem uma pronúncia bem diferente, né? Owl. Imagina que é um cachorro, né?
Aí ele tá latindo owl, owl, é mais ou menos assim. E aí, galera, o que vocês acharam desse início aqui, né, do capítulo 1 de Harry Potter e a Pedra Filosofal? Se você gostou, deixa sua sugestão, deixa o seu comentário logo abaixo, deixa sua dúvida também. Às vezes eu pulei alguma parte, né, que você julgou ser importante. E aí eu vou estar respondendo aqui, colocando todos os adendos aqui, umas erratas, né? À medida que nós vamos avançando aqui na leitura do nosso livro. Muito obrigado por nos acompanhar aqui. Continue seguindo, compartilhando com seus amigos e te vejo na próxima aula. Thank you for watching. See you next time. Bye for now.